Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então ao nosso segundo módulo de cozinha brasileira. Hoje nós vamos trabalhar aqui um pouquinho com aquela gastronomia que a gente discutiu bastante ali do sudeste brasileiro. Vamos iniciar essa gastronomia, a gente ainda vai trabalhar outras receitas em outros módulos, que é a gastronomia caipira. Não que um pouco das receitas que a gente viu no primeiro módulo também não bebam da fonte dessa gastronomia, que é aquela gastronomia muito baseada no feijão, no milho, na abóbora, na carne de porco, na carne de frango, certo? Então, muito baseado nesses ingredientes, como a gente já fez outras receitas com ingredientes semelhantes, mas hoje aqui a gente vai estar trabalhando especificamente com o milho, E o milho voltado para duas receitas principais, que é a pamonha. Nós vamos produzir duas formas de pamonha diferentes. Vamos discutir um pouquinho sobre qualidade, sobre como observar esse milho, como analisar se ele está bom realmente para fazer pamonha ou não, para que ele vai servir. Isso a gente tem que entender, Não é porque é milho que ele vai servir realmente para estar fazendo pamonha, certo? Existem estágios desse milho, de amadurecimento desse milho específico para cada tipo de preparação. Vou começar aqui com vocês então. A primeira receita de hoje que a gente vai fazer é uma pamonha doce, E novamente, a base da receita, apesar da receita ser pamonha doce, mas a base dela, ela serve para você fazer qualquer tipo de pamonha. Seja ela salgada, seja ela doce, seja ela recheada. Inclusive, no passo a passo eu vou demonstrar para vocês como vocês podem estar fazendo ela recheada ou de alguma outra maneira. Então a base ela vai servir para qualquer outro tipo de pamonha que vocês queiram fazer. Qual que é o importante aqui? A gente conseguiu observar a qualidade e o tipo do milho específico que a gente precisa e por que a gente precisa daquele milho, naquele formato, e a forma também de a gente tirar a casca, a palha do milho e como utilizar ela da melhor forma possível também. Então vamos vir aqui para a tábua para vocês observarem o nosso milho verde, Esse milho aqui é um milho que está bem verde ainda, A gente consegue observar aqui que ele começou a querer amadurar, Essa parte mais embaixo ele começa a amarelar aqui. E como que vocês então vão fazer para retirar a palha desse milho, certo? Primeiro aqui, vocês vão fazer um pequeno corte, mais ou menos de 2 a 3 dedos, O ideal é que vocês não comecem cortando muito em cima, Porque aí vocês vão diminuir muito o tamanho da palha de vocês. Quanto mais em cima vocês cortarem, menor vai ser o tamanho da palha, menor vai ser o tamanho da pamonha e também um pouco mais difícil de rechear, de colocar depois o milho ali dentro, certo? Então o ideal é que vocês comecem com um corte um pouco mais próximo à base, Aqui. Então começa com um corte mais próximo à base, vem aqui, retira as primeiras palhas de milho. A partir do momento que você vê que ela começa a ficar muito fechada, muito próxima de novo da espiga, você vem aqui, faz mais um corte e começa a retirar de novo. Porque o que a gente vai querer principalmente são essas palhas grandes aqui, Essas palhas maiores são as que vão nos ajudar mais, Então, quanto maior essa palha aqui, depois na hora que a gente for fechar para fazer a pamonha, quanto maior essa palha, maior vai ser a nossa pamonha. Se a gente pega palhas muito pequenas, nós vamos ter pamonhas pequenas. É claro que aí depende do resultado final que você quer. Se você quer pamonhas um pouco menores, obviamente você vai usar as palhas menores. E aí a gente vai seguir aqui, sempre retirando com cuidado, porque nesse formato aqui ela rasga com muita facilidade e também não é o que a gente quer. Ficou difícil de tirar, você viu que essa base começou a endurecer, vem aqui mais um meio centímetro mais ou menos e faz outro corte. E aí você vê que ela já fica fácil de sair, certo? Você vai fazer tudo isso até chegar na base do teu milho. Então aqui a gente terminou de descascar todo o nosso milho, certo? Aí nós temos aqui o que a gente chama aqui de cabelo do milho. Isso aqui a gente vai descartar, E aqui a gente vai remover o máximo possível, A gente pode tirar sem medo essa ponta aqui do nosso milho e remover o máximo possível, desses cabelos aqui. Você pode vir com a ajuda de uma escovinha própria para alimentos, Vir retirar todo esse cabelinho aqui que lá na frente ele vai atrapalhar um pouquinho na hora de bater. Então vem, limpa todo esse teu milho, deixa ele limpinho e aí a gente vai conseguir analisar nossos milhos um do lado do outro. Pessoal, todos os nossos milhos descascados, inclusive da outra receita de pamonha também, Então todos os milhos das duas receitas de pamonha descascados,
O interessante é que vocês façam o quê? Que vocês coloquem um ao lado do outro, porque aqui está a ideia de a gente reconhecer realmente cada milho e para que ele vai ser bom, tá? Normalmente nós temos 4 estágios aí do milho, tá? A gente tem esse primeiro estágio aqui onde ele é totalmente um amarelo bem clarinho, quase puxando para um branco, certo? Que é realmente o milho verde, né? Esse milho aqui, ele tem uma quantidade de água muito maior, muito grande, né? Uma quantidade de amido muito menor, né? Esse milho, inclusive, ele é um milho ideal para quê? Ele é um milho ideal para a gente fazer salteados, né? Preparações muito rápidas, porque você consegue comer ele praticamente nesse formato que ele está aqui, né? Bem cru. Inclusive, eu recomendo, né, que vocês retirem um grão desse, provem, coloquem na boca de vocês, para vocês verem como ele acaba sendo muito mais suculento. Ele tem uma quantidade de água realmente muito grande e você consegue ali sentir um pouco do gosto do amido, mas ele não é tão presente, certo? Você consegue observar isso também ao toque, né? Tanto visualmente, pela cor, né? Você vê realmente que é uma espiga que ela parece que realmente ela chega a estar um pouquinho inchada, cada grãozinho de milho, de tanta água que ele tem. E quando você aperta, né, o milho, você consegue ver que tem líquido que sai e inclusive fica na tua mão, certo? Então esse é um milho realmente bem novo, muito verde. Esse tipo de milho é um milho para preparações mais rápidas, tá? E é o milho que aqui nós vamos usar para fazer a pamonha frita, certo? A gente vai usar esse milho aqui para fazer a nossa pamonha frita, porque ali na pamonha frita nós temos o caso da farinha de rosca, que é o que vai nos ajudar a dar textura para essa massa também. Então, se ela tem um pouco mais de água aqui, não vai nos ocasionar problema, porque a gente vai acertar o ponto com a farinha de rosca, certo? E aí a gente avança um pouquinho mais para esse milho que começa a ganhar tonalidades de amarelo e um laranja ainda muito clarinho, mas você observando nas espigas, você vê que ele já começa a ficar um pouco murcha, né? Você começa a observar que ela ganha um pouco, ela fica um pouquinho rajada também, né? Por quê? Porque aqui ela está perdendo água e o amido dela está amadurecendo, né? Se você sentir, você vai ver, né, que realmente você já não tem tanta água e se você comer você já sente um gosto de amido muito mais presente, certo? Então esses aqui já são milhos que você pode usar para um cozimento um pouquinho mais longo, tá? Já para algum tipo de recheio, um milho ideal para estar fazendo angu, né? E mingais de milho, porque você já tem uma concentração de amido maior aqui, tá? E aqui a gente vai para um outro estágio, que seria o ideal para a gente fazer as pamonhas, né? Aqui, infelizmente, a gente meio que está fazendo um pouco na loteria, porque nós não estamos lá na plantação de milho escolhendo o milho ideal para a gente fazer a pamonha. Esses milhos realmente com uma coloração mais amareladas, com uma coloração realmente já começando a puxar para um laranja, seriam o ideal para a gente fazer a pamonha, a pamonha realmente cozida, né? Essa pamonha envolta na palha que a gente vai fazer. Então, se eu fosse separar desses 6 que eu tenho aqui, realmente só esses 2 vão ser ideais para que a gente faça essa nossa pamonha. Nesse caso, como eu vou precisar, né, de 6 espigas, é claro que eu vou pegar esses e vou pegar outros que eu tenho aqui também para fazer toda a receita, tá? Mas esses aqui seriam o ideal. Por quê? Porque aqui eu tenho um milho com uma menor quantidade de água, né, e com uma maior concentração de amido, que é o que eu preciso para que a minha pamonha fique firme no cozimento. Então, o que pode acontecer com vocês aí na casa de vocês é o quê? Que a pamonha de vocês, apesar de cozida, né, depois de 1 hora ali, ela fica ainda um pouco mole, tá? Porque nós teremos uma concentração menor de amido e maior de água. Então, pode acontecer isso com vocês aí, certo? Mas isso não é um problema, realmente é só uma questão do milho que nós estamos trabalhando. Nós não estamos lá direto com o produtor ou na fazenda escolhendo a época realmente correta de colher esse milho, certo? Depois aqui nós teríamos um outro estágio ainda, que é realmente o milho seco, né? Esse milho mais seco, que daí ele já é para fazer farinha, né? Já são para fazer outros tipos de produção que não essas produções mais rápidas, né, de cozidas no vapor, por exemplo, como a pamonha, né? Já seria um milho, aquele milho realmente extremamente laranja, aquele milho extremamente seco, que normalmente ele vai ser usado aí para fazer farinha ou até mesmo para alimentar alguns tipos de animal, certo? Então você faz isso em casa, observa bem, tá? Cada milho que você receber aí e faz a separação dos mais escuros, aqui no caso, para você utilizar para fazer a pamonha doce e dos mais claros para fazer a pamonha frita.
Pessoal, aqui então eu tenho todas as palhas de milho, né, que a gente descascou, certo? O interessante é que a gente tente manter as pontas de todas as palhas. Alguns milhos de vocês podem vir com essa ponta um pouco umedecida, aí vocês podem cortar, tá? Pode vir aqui e cortar sem problema algum, mas lá na frente ela ajuda um pouquinho a manter a firmeza, tá, da nossa pamonha. E vocês vão observar que o quê? Que essa nossa palha é bem rígida, né? Ela rasga com facilidade. E se a gente quisesse enrolar nossa pamonha aqui, a gente não conseguiria. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos escaldar, nós vamos ferver essa palha, né, para que ela ganhe um formato maleável, que a gente consiga trabalhar com ela. Então todas as palhas que vocês pegaram, a gente vai levar em água fervente e vamos deixar lá por 10 minutos. Então aqui com uma panela, né, que pode, né, caber todas as palhas, ou uma panelinha menor, eu sei aí que vocês não tem panelas tão grandes em casa, né? Mas vem aqui com água fervente, a gente vai colocar todas as nossas palhas ao mesmo tempo, ou faz aos poucos, sem problema algum, né? Então vem aqui, coloca elas, dá uma mexida e a gente vai deixar 10 minutos elas cozinhando aqui para ganhar um pouquinho, né? Ela ficar mais maleável e a gente conseguir trabalhar com elas. Pessoal, enquanto nossa palha está lá cozinhando, naqueles 10 minutinhos, certo? Nós vamos então terminar aqui de preparar a nossa mise en place e começar a preparar o nosso creme de milho que vai virar nossa pamonha, certo? Então aqui eu selecionei o milho que vinha na primeira etapa. O que eu venho fazer agora? Eu venho aqui, dou mais uma limpada nele se necessário, mas a gente pode ainda remover um pouco desses cabelos depois. Eu posso tanto vir com uma faca, ó. Venho com uma faca aqui, posiciono esse meu milho aqui e retiro aqui, né, com bastante facilidade todas as sementes aqui da espiga. Venho rodando aqui e retirando. Certo? Porque daí eu vou bater no liquidificador com os outros ingredientes conforme está no receituário, né? Professor, não tenho liquidificador, vou ficar sem fazer a pamonha? Não. Aí você vem com ralador, certo? Você vem com uma espiga de milho e você vai o quê? Vai ralar, passar por um ralador aqui, certo? É um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais difícil, mas também dá resultado, dá certo. Aí você já vai ter teu milho basicamente bem processado, né? Pelo ralador você também tem uma pamonha que ela é um pouquinho mais grosseira de certa forma, você sente mais os grãos de milho na pamonha, né? E aí depois de você ralar todos os milhos é simplesmente você pegar os outros ingredientes e misturar bastante com o fouet ou com uma colher da forma de formar uma pasta realmente, né? Você não precisa triturar, aí você pode ralar o queijo já, né? O açúcar, a manteiga, só mistura, você vai ter uma pasta igual como se fosse bater no liquidificador. Nesse caso aqui, eu vou bater no liquidificador, que dá um pouquinho menos de trabalho. Passando os 10 minutos, a gente vem aqui com as nossas palhas, já vão sentir aquele cheiro característico de milho cozido, só com a palha aqui, né? Você vem aqui, retira bem elas, coloca no escorredor, vai deixar elas escorrendo aí mais ou menos mais uns 10 minutos, certo? Aproveita esse tempo para preparar a pasta aí da tua pamonha, né? Então a gente vem aqui, retira todos com bastante cuidado, escorre bem, coloca no escorredor, que depois elas vão precisar estar bem secas para que a gente faça a nossa pamonha. Pessoal, então quando a nossa mise en place está pronto, o milho cortado, a palha secando, certo? A gente vem aqui no liquidificador. Então, né? Se você optar pelo liquidificador, uma coisa importante é o quê? Não coloca todos os ingredientes de uma vez, né, e começa a bater, certo? A não ser que o liquidificador seja muito potente, tá? Ele não vai conseguir bater. Então, vai colocando aos poucos, né? Colocando embaixo a manteiga, né? Colocando o açúcar e aí um pouco desse milho. Começa a bater um pouco, deixa esse milho virar uma pasta e aí você vai adicionando o restante dos ingredientes, tá, ao pouco. Então faz assim, um quarto, mais um quarto, mais um quarto, até completar a totalidade aí dos nossos ingredientes. Agora eu vou bater aqui e depois eu volto para mostrar para vocês o ponto aí da nossa pamonha. Então depois de bater meu milho por aproximadamente uns 3 minutos, né, batendo aos poucos, como eu mencionei para vocês, e colocando os outros ingredientes,
é essa pasta, esse creme de milho que a gente vai obter, né? Ó, nessa textura aqui que a gente vai obter. Uma observação aqui, tá? Eu deixei, né, algumas rebarbas de queijo aqui para que a gente também faça uma pamonha recheada, certo? Então, o que está lá no receituário, até recomendo para vocês, se o milho de vocês estiver muito verde, se tiver muito milho branco ao invés de mais maduro, que vocês diminuam pelo menos, né, pela metade a quantidade de queijo e pela metade a quantidade de açúcar, certo? Porque daí a gente também não vai ter mais líquidos depois se formando, né? Porque o açúcar ele vai desidratar esse nosso milho também, e a gente vai ter ali mais água se formando depois também, certo? Se acumulando ali. Então diminua um pouquinho a quantidade, aí vocês podem reservar o queijo de vocês, essa metade que vocês não usaram, para rechear depois a nossa pamonha, que eu vou demonstrar para vocês como fazer. Pasta pronta, agora vamos então rechear nossas pamonhas. Pessoal, nossa palha então bem seca aqui, certo? A gente vai começar a fazer nossa pamonha, tá? O ideal é que a gente separem para cada pamonha 6 palhas. Normalmente a regra é o seguinte: um milho, uma pamonha, tá? Porque esse milho vai, só que claro, vai depender muito do que? Do tamanho da pamonha que você vai fazer, né? E dos ingredientes que você colocou ali naquela pasta para fazer a pamonha também. Aqui está a nossa palha. O ideal aqui, dessas 6 palhas que a gente pegou aqui, né, que sejam as palhas maiores ali, certo? E que delas a gente comece mais ou menos aí da menor para a maior, né? Porque vocês vão ver que elas sempre vão estar se envolvendo uma na outra. Então essa é a palha do nosso milho. Vocês veem que ela naturalmente já se fecha, né? Já forma aí uma forma de um cone, mais ou menos. O que a gente vai precisar fazer aqui então? A gente vai precisar fazer um copo onde que a gente vai rechear com pamonha. Como é que a gente faz isso então? Os 2 dedos da tua mão aqui, vocês vão vir aqui e vão, ó, fechar, vão prender, ó, os 2 dedos lá dentro e o dedo aqui fora. Reparem que aqui, ó, com os 2 dedos dentro e esse meu dedão aqui fora, eu consigo controlar o tamanho da minha pamonha. Ó, eu puxo aqui com o dedão, eu aperto, eu empurro, eu aumento o tamanho desse meu copo, tá? Aqui a gente vai deixar mais ou menos, aqui a palha ela sobrepõe mais ou menos um espaçamento de um dedo aqui em cima, tá? E você pode, claro, ficar segurando, isso depende também do tamanho da mão, né? Mas você pode ficar segurando assim com os 2 dedos. Quando a gente começa a fazer pamonha, que a gente não tem muita prática, tem pessoas que vêm aqui e colocam um clips aqui. E esse clips ajuda a segurar, a manter a firmeza, tá? Mas eu recomendo que vocês, na verdade, né, tentem, na tentativa e erro, até começar a pegar a prática de fazer. Então vim aqui, coloquei meus dedos aqui, regulei mais ou menos o tamanho da pamonha que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa minha ponta aqui subir. Olha só, eu pego essa ponta aqui, tá? E aqui eu tenho 2 técnicas. Uma é essa minha ponta ficar superior, aquela pontinha do milho ficar superior e encaixar lá dentro do meu copinho, certo? Ela encaixa lá dentro do meu copinho, ó. Aí eu tenho lá dentro meu copo formado. Ou ainda, tá? Se lá no início, lembra que eu falei para vocês que a ponta de vocês lá podia estar um pouquinho úmida, né? Realmente a gente pode ter algumas palhas, por exemplo, ó, que ela não está tão bonita assim, que vocês tenham tido que cortar essa ponta. Aí vocês vão fazer o quê? Vem aqui, né? Coloca a palha sobre a outra e vem só até a altura aqui da tua palha, sem problema algum, tá? Vem só realmente até a altura dela aqui, não, porque senão se você puxar muito para cima, você vai reduzir muito o tamanho da tua pamonha, tá? Então de novo, a gente vem aqui, enrola, ó, e vem e puxa, aqui como ela tá com a pontinha bonita, eu vou puxar, certo? E vou colocar ela dentro, tá? Lá do meu copinho, acerto, vem aqui, ó, posso segurar tanto aqui quanto aqui, não tem problema, ela não sai. Aí eu posso descer meu dedo, ó, coloco meu dedo lá dentro, dou uma empurradinha para que aumente ali o vão. E ela vai ficar assim lá dentro. Ó, esse é o copinho, o primeiro que a gente vai colocar. Eu posso vir também com uma colher, tá? Posso vir aqui com uma colher, posso colocar uma colher lá dentro, ó, e acertar um pouco as pontas dela sem problema algum. Agora, tenho esse copinho formado, o que eu vou fazer? Vou vir aqui com o meu creme, pode vir aos poucos,
tá? Pode pegar com uma concha ou com uma colher e vou começar a colocar meu creme lá dentro. Qual que é o importante? O importante aqui é não encher nosso copo, mas ao mesmo tempo, ó, vem dar umas batidinhas para que essa nossa pamonha acerte, né? Ela assente lá dentro, né? Vem aqui, vou colocando mais. E ela não pode encher esse nosso copinho, porque senão depois, a hora que a gente for apertar, vai explodir pamonha, creme de milho para tudo quanto é lado. Então a gente deixa mais ou menos, ó, tá começando a encher lá dentro, não tem problema se sujar, tá? A gente vai deixar mais ou menos um dedo abaixo aqui do limite do nosso copo. Tá? Vem aqui, coloco mais pouco, dá uma batidinha, ó, sempre segurando, olha só, é meu dedo lá atrás, e aqui na frente, tá? Então sempre segurando, baixei aqui, vou colocar mais uma colher, essa minha pamonha vai ficar bem grande e tá bom, bati aqui, venho aqui, ó, está pronto minha pamonha. Como é que eu vou fazer agora? Agora aquelas 5 palhas restantes, né? É simples, eu venho com uma palha, ó, tô segurando aqui, eu venho com uma palha. Na primeira vez que você quiser pedir ajuda para alguém, pode pedir também, ó. Mas sempre, ó, eu venho aqui com ela ao contrário, tá vendo, ó? Ela vem ao contrário, ela vem onde estava puxando aqui, como se eu fosse fazer uma amarração com essa pamonha, tá? Eu venho aqui, abraço, veja aqui, ó, a palha abraça aquele nosso copinho. Nesse momento você pode soltar aquela parte interna sem problema algum, até porque você vai apertar e você vai ver que o teu creme lá dentro ele vai subir, né? E agora você vem aqui, ó, e desce com essa palha, certo? E você vai fazer isso com todas as outras palhas, sempre ao contrário, tá? Então você vem com a outra palha aqui, abraça de novo a tua pamonha, ó, certo? E desce com a outra palha. Você vai cobrir assim 3 vezes, utilizando, né, as 6 palhas, para ter certeza de selar bem e que nem um líquido, uma água realmente vai entrar dentro dessa nossa pamonha. Pessoal, então envolvi, vocês vão notar, tá, que na última palha você já não consegue, né, abraçar a tua pamonha com toda ela, tá? Então vocês aqui podem inclusive optar até por não colocar, se você não conseguir uma palha que abrace essa tua última pamonha, mas a gente tem aqui, né, ela bem fechada, bem vedada, bem envelopada. Você pode dar uma apertadinha nela aqui, cuidado para não apertar muito, é só realmente para, né, acertar o tamanho dela aqui, se é para ela não sair explodindo para os lados. E agora você vem aqui e faz o que? Barbante, né? Você vai aqui amarrar, né, dar mais firmeza para essa nossa pamonha, para que realmente ela não solte na hora do cozimento, né? Então a gente vem aqui, tá? A gente pode daí virar, deixa eu pegar essa ponta dela aqui, a gente vai aqui daí no caso virar e fazer um nozinho na parte de cima, mantendo essa nossa pamonha bem firme, certo? Então vim aqui, amarrei, tenho certeza com que, ó, ela está bem firme, ela não vai soltar. Daqui ela vai para o cozimento. Vou fazer mais uma demonstração para vocês, recheando essa pamonha, e aí a gente vai para o cozimento. Vou demonstrar novamente então, para a gente recheando essa pamonha e também recheando aqui o copinho, né, com creme de pamonha, e depois recheando essa pamonha. Mesma coisa, uma palha de milho, venho aqui, né, os 2 dedos, ó, o dedão aqui fora segura, e os 2 dedos lá dentro, né, firmam o meu copinho. Então venho, ó, a ponta dela aqui, jogo para cima, né, e deixo a pontinha dela lá dentro, ó, certo? Isso aqui eu tentei fazer o maior possível, deixei ela bem grande mesmo lá dentro. Venho aqui então e começo a colocar o meu creme de milho aqui dentro. Coloco umas 2 colheres, vou batendo para que essa pamonha, né, se assente lá dentro. Posso vir com uma colher também, ó, e dar uma arrumadinha dela lá dentro. Ó, tem que tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu aqui, ó, para ela não escapar, por isso não pode forçar demais, tá? Mas não tem problema, se escapou um pouquinho ali, não tem problema que as outras camadas vão fechar ela bastante, tá? Colocou metade, e agora a gente vai fazer o que? A gente vai rechear
essa nossa pamonha. Pega um pedacinho de queijo lá que sobrou, tá? Coloca ele mais ou menos no meio ali, ó, bem envolto na tua pamonha. Vem aqui e termina de preencher com o creme de milho. Uma coisa importante, você pode rechear com a goiabada, por exemplo, você pode rechear com carne seca, se for uma pamonha salgada, pedaços de linguiça, né? Aí a ideia e a imaginação é de acordo com que eu já comi, por exemplo, com recheada com doce de leite, você pode fazer, aí a imaginação é com vocês. E aí vocês vão fazer a mesma coisa, né? Vão vir então com a outra palha de milho, como eu falei, sempre ao contrário, envolvendo aqui a nossa pamonha, né? Ó, ela veio aqui ao contrário, certo? Aqui você pode soltar, né? Você faz uma base lá embaixo, você solta, né? E desce com a ponta. Ó, eu soltei aqui, mas vejam que eu estou segurando como se fosse um copo aqui, né? Ó, como se fosse um copinho aqui, eu estou segurando ela e aí eu vou envolver com todas as palhas até eu chegar na última palha, né? Então de 5 a 6 palhas normalmente para a gente envolver cada pamonha. Pessoal, então feito aqui nossos pacotinhos de pamonha, né? Vai dar em média de 5 a 6 pamonhas, dependendo do tamanho que vocês forem fazer em casa, tá? A gente vem então em água fervente. Um ponto importante aqui que a água pode estar fervendo, mas ela não precisa estar numa ebulição muito agitada, certo? Para essa nossa pamonha não ficar lá dentro se mexendo muito. A água está fervendo, mas né, tipo, ela um pouco mais calma, igualzinho está aqui na panela, certo? E aí a gente vem, ela não precisa estar, né? Olha só, ela não precisa estar muito agitada, se mexendo muito. Daí a gente vai colocar lá e a nossa pamonha fica se mexendo lá dentro, não é isso que a gente quer. Então a gente pode, depois de ferver, manter um fogo médio-baixo, né? E fazer com que essa nossa fervura seja um pouco mais branda, certo? E a gente vai colocar todas as nossas pamonhas lá dentro, cozinhar, certo? Deixa eu colocar todas lá. Colocou todas lá dentro? Deixa todas lá cozinhando? Aí vem, tampa e deixamos aqui por 1 hora cozinhando. Pessoal, então depois de mais ou menos 1h30 aqui cocção, a gente vem aqui, retira todas as nossas pamonhas, desliga o fogo, né? E deixa elas inclinadas aqui no escorredor, certo? Pelo menos uns 15 minutos para que elas escorram todo o líquido, certo? E também deem uma esfriada para que nosso amido assente um pouquinho. A gente tem aquela pamonha um pouco. Pessoal, vamos aqui então para a nossa segunda receita, certo? Que ainda é aqui no mundo das pamonhas, né? E sobrou pra gente então 3 espigas, daquelas espigas mais clarinhas, aquela que eu falei para vocês que tem uma maior concentração de água e uma menor concentração de amido. Então aqui a gente vai utilizar essas espigas e a gente vai fazer uma pamonha frita, certo? Lembrando que tem duas maneiras de fazer pamonha frita, né? Tem tanto a pamonha essa que a gente está fazendo lá na fervura, né? Depois a gente desembrulha ela e pode inclusive fritar, né? Como também tem esse modelo que eu vou passar aqui para vocês. Esse método é um método de a gente aproveitar essa espiga de milho muito verde, que ainda realmente não serve para fazer aquele tipo de pamonha, então a gente vai aproveitar para fazer. Por quê? Porque aqui a gente usa para espessar, para criar uma massa, a nossa farinha de rosca, né? E aqui importante é o quê? Por que a gente usa farinha de rosca, a gente não usa, por exemplo, farinha de milho mesmo, ou uma farinha de trigo, né? Porque a farinha de rosca ela já é pré-cozida ou cozida realmente, né? Ela era um pão ali que virou uma farinha. Então esse trigo aqui, esse amido que a gente tem aqui, ele já está cozido, certo? Então ele não vai dar aquele gosto realmente de amido pesado na nossa preparação. Se a gente faz com farinha de trigo aqui, além realmente de a nossa preparação ficar muito pesada, a gente sente realmente como se fosse um bolo abatumado de certa forma, o próprio gosto dele também não é dos melhores, tem um gosto de amido muito pesado, porque a fritura rápida não dá tempo desse amido cozinhar. Por isso que a gente vai utilizar a farinha de rosca para espessar essa nossa massa. Outro ponto importante, apesar de no receituário dizer 300 gramas de farinha de rosca,
eu recomendo que vocês coloquem aos poucos. A gente coloca metade e depois o restante vai colocando aos poucos. Por quê? Porque a gente não sabe a quantidade de água desse nosso milho. Alguns milhos podem soltar mais água, outros milhos podem soltar uma quantidade menor de água. Então você vai colocando aos poucos até você obter a textura ideal. Qual que é a textura ideal? Aquela textura que está lá no receituário, que eu digo que você consegue modelar, né, essa nossa pamonha com uma colher, certo? Ela não fica no ponto de você modelar com a mão, né? Ela ainda fica mole, mas é o ponto de você conseguir fazer quenelles aí com as colheres. Pessoal, nossa mise en place está pronta, a farinha de rosca, o sal, os ovos, nosso milho já retirado da espiga. Aqui é a mesma coisa, não tem liquidificador, pode fazer no ralador também. Vai lá, rala o teu milho, vai adicionando os ovos como se fosse uma massa de bolo, né? Adiciona os ovos, vai adicionando o restante dos ingredientes aos poucos, né? Aqui é uma observação, né? Nós estamos usando aqui queijo feta, né? Que é um queijo de ovelha. Na receita vai estar dizendo para vocês queijo de cabra, que seria o ideal, né? Para a gente fazer uma representatividade da região ali, principalmente, né, do Distrito Federal, né, de Goiás e da região do semiárido do Nordeste também, certo? Que a gente usaria ali essa queijaria mais caprina, de certa forma, tá? Mas não tem problema, e também para a gente ter uma diferenciação de sabor da nossa outra pamonha que a gente usou daí ali, um queijo Minas, né? Pessoal, então aqui eu bati o meu milho, ó, vejam que eu tenho uma pasta bem líquida, né? Ainda não adicionei o queijo e nem a farinha de rosca. A partir daqui, então, eu vou adicionar o queijo e depois eu adiciono aos poucos a farinha de rosca até obter o ponto desejado. Ó, pessoal, então esse aqui é o ponto, ó. A gente consegue pegar com uma colher aí, modelar, né? Tipo, olha só, ele fica firme aqui na colher, ó, ele não cai, tá vendo? Esse é o ponto que a gente quer para nossa massa. Nesse caso aqui, eu não usei nem metade da farinha de rosca que estava na requisição, por isso que eu recomendo vocês colocarem aos poucos, não colocarem tudo de uma vez, certo? Pessoal, então depois da nossa massa pronta, vamos à fritura, né? Óleo em temperatura de 150 a 160 graus, né? Não, professor, não tenho termômetro, como que eu faço? Vem aqui, pega um pouquinho da tua massa, coloca lá dentro. Se ela começou, né, a borbulhar, mas não queimou, é que ela está mais ou menos no ponto aí de você começar, certo? E o teu óleo também não está saindo fumaça, né? Então, temperatura média baixa sempre para você começar a fritar. E aqui a gente tem a nossa massa, né? Deixa eu aproximar com a câmera aqui bem no nosso bowl, para que a gente consiga fazer o quê? A gente vem, pega um pouco dessa nossa massa com uma colher, né? Tipo, vem aqui, modela, né, com a ajuda de uma outra colher, ó, modela, certo? Pode inclusive diminuir o tamanho dela se você quiser, mas aqui é o tamanho que a gente quer. A gente vem aqui e solta essa nossa massa lá dentro, tá? Então, você pode diminuir o tamanho dessa tua pamonha se você fizer com colheres menores, inclusive se quiser fazer com colheres de chá, várias, né, pamonhas bem pequenininhas. Vai depender muito, claro, da finalidade que você vai dar para essa tua pamonha frita aqui também, certo? Um outro método que vocês podem fazer é o quê? Antes lá de bater o meu queijo, eu deixei separadinho, ó, alguns cubinhos de queijo feta, né, para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa rechear essa nossa pamonha, tá? Então vamos terminar de finalizar isso aqui, depois eu demonstro uma recheada. Aqui então, pessoal, olha só, depois de mais ou menos 2 minutos, né, ela vai adquirir essa coloração aqui, a gente retira, né, e coloca lá no nosso papel absorvente, né? Então deixa lá, e agora a gente vai fazer uma recheada, né? Como que a gente faz a recheada? Basicamente a gente pega, né, metade dessa nossa massa, né? Vem aqui, porciona metade dessa nossa massa aqui na colher, pega um daqueles queijos que a gente deixou separado, coloca ele aqui no meio, né? Vem com a outra metade da massa e cobre, né? Olha só, cobre toda a nossa colher, parte de cima, fecha bem as pontas para que esse queijo não extravase o nosso bolinho, né? Fez todo esse processo, a mesma coisa, vem aqui e coloca nosso bolinho lá dentro, né? Nossa pamonha lá dentro. Uma dica,
Pode acontecer, tá? De na hora, como essa nossa pamonha ela é bem densa, bem pesada, ela vai ao fundo da panela. Pode acontecer logo no início de realmente ela dar uma grudadinha lá no fundo da panela, tá? O que eu recomendo que vocês façam é espere realmente ele passar uns 30 segundos de fritura e depois com um pouquinho de delicadeza com a escumadeira vem e puxa ele para cima, porque senão ele vai queimar essa parte que está lá embaixo em contato com o fogo direto, né? E aí você vai ter ele não uniforme, né? A cor dele não vai estar uniforme, vai estar uma base mais queimada e em cima ele corre risco até de ficar cru, né? Então normalmente ele desce, ele tende a grudar um pouquinho, mas uns 30 segundinhos depois você já solta essa base dele, que ele já vai voltar ao normal. De novo aqui a gente permanece, né, com óleo baixo, né, 150, 160 graus, e a gente vai seguir toda a fritura da nossa pamonha. Pessoal, vamos então para a nossa última receita desse segundo módulo de gastronomia brasileira, que é aí a tão famosa e tão controversa coxinha, né? Famosa, obviamente, porque vocês sabem, né? Presente em qualquer boteco de esquina, né? Do Brasil de norte a sul, e controverso pelas nossas aulas, né? De realmente discutindo o quão brasileira é a coxinha, né? Essa coxinha que a gente come aí quase toda semana, pelo menos, né? Ou pelo menos que a gente vê ela aí com muita frequência. E tá hoje nos ditados populares brasileiros realmente como uma receita, como algo que você só se encontra aqui no Brasil. A gente pode ver que na realidade, né, a gente já encontrava receitas de coxa creme lá nos livros do Carême, lá quase 200 anos atrás, né? A gente já tem registros da forma de se fazer esse tipo de massa há muito tempo. Claro que nesses processos, né, nós tivemos aí várias adaptações e várias mudanças até chegar nessa coxinha que a gente tem hoje. E uma delas é a coxinha com catupiry, que surgiu sim ali em Poços de Caldas, né, em Minas Gerais. Já vimos isso em sala de aula e é ela que a gente vai produzir aqui hoje. Ponto interessante de a gente saber é que existe inúmeras formas de a gente fazer massa de coxinha, né? Existe massa com leite, existe massa de coxinha feita com batatas, né? Existe hoje inúmeras técnicas e formas de a gente atingir isso. Mas todas essas técnicas, todas essas formas, elas só buscam uma coisa: uma massa leve e que derreta na nossa boca. Isso é muito importante para esse tipo de massa. A gente tem uma massa que, quando não é aquela massa que a gente come e começa a grudar nos dentes, começa a grudar no céu da boca, né? Então, normalmente, e para que isso aconteça, né, é uma massa com uma farinha de trigo não muito sovada, para a gente não desenvolver glúten ali, e também uma massa com bastante gordura, né, para que realmente quando a gente coloque isso na nossa boca, essa gordura derreta, né, e não fique grudando aí no céu da boca, nos dentes. Isso é o essencial para uma boa massa de qualquer tipo desses salgados que a gente trabalha hoje, né? E é o que a gente vai fazer aqui, claro, hoje fazendo com farinha de trigo, mas como eu falei para vocês, eu vou dar várias dicas de como utilizar outros ingredientes também para que a gente possa fazer essa massa, certo? Então aqui começamos com toda a nossa mise en place, farinha de trigo, as manteigas, tudo que está lá no receituário, né? Mas o mais importante primeiro é a gente começar com o nosso frango e com o nosso fundo de frango. Aí para quem faz aulas de técnica de cozinha, né, vai ter sobrando lá ou fundo de legumes ou fundo de frango, pode utilizar sem problema algum. Para quem não faz rapidinho aí um fundo de legumes que já dá para usar na receita, né, para você ter aí a tua massa ainda mais saborosa. Pessoal, então aqui continua a nossa coxinha, né, depois da nossa mise en place preparada. O primeiro passo é o que? É cozinhar esse nosso frango, nosso peito de frango, né? Aqui um ponto importante, certo? Que a gente vai selar todo esse peito de frango antes de dar um cozimento para ele. Então, como nós vamos usar fundo, né? Tanto ou de legumes ou de frango, o fundo que vocês tiverem, uma coisa importante aqui é o quê? Igualmente, quando nós fazemos o fundo, nós vamos selar até ter a certeza realmente que não tenha não tenha mais sangue nesse nosso peito, ou seja, ele esteja todo coagulado. Aí nós vamos adicionar o fundo, tá? Para que lá na frente não amargue. Então nós vamos utilizar essa mesma base para preparar a nossa massa. Então aqui, panela quente, azeite de oliva, a gente vem com o nosso peito de frango.
pular um pouco, não tem problema. Deixa selar bem, mesmo sistema, selou bem. Não precisa mexer, porque quanto mais mexer, mais água ele vai soltar, mais vai espirrar. Depois que selou bem, você vem aqui e começa, aí pode dar uma leve mexida, né, para começar a pegar em todos os lados. Você não vai ter problema depois de desfiar ele, se ele caramelizar um pouco, se ele tiver reação emaiada, não vai ter problema algum. Melhor ainda, vai dar mais sabor a essa nossa massa, tá? Do que se a gente colocasse esse frango cru, cozinhar aqui e utilizasse esse caldo depois. Então agora você segue mexendo ele aqui até você ter certeza que, né, ele está todo coagulado. Pessoal, selou então nosso peito de frango. Olha só, ele começa a adquirir essa coloração bem caramelada. Lá no fundo da panela também tem uma crosta se formando. A gente vem aqui com o nosso fundo e aí a gente inicia o cozimento. Um ponto importante aqui, tá, é que a quantidade de líquido que você precisa na massa, você vai medir depois do cozimento. Tá? Então, se precisa de meio litro, né, nós podemos aqui colocar 600 ml sem problema nenhum, mas a gente sempre vai medir a quantidade depois do cozimento, que vai ter evaporação, certo? Tem vários fatores que vão fazer com que essa quantidade de líquido aqui ela diminua. Aqui, depois de levantar a fervura, 8 minutos, teu peito de frango está pronto, tá? Não deixa mais do que isso, porque senão ele vai começar a ressecar, aí você vai ter um recheio também, né? O peito de frango ele já não tem tanta gordura assim, vai ficar mais seco ainda, certo? Então 8 minutos depois que levantou a fervura, já vai desfiar ele. Pessoal, então frango cozido, já retirei ele aqui, tá? Vamos desfiar ele depois. E aqui o nosso fundo, né? Então aqui a gente vai tirar, vamos pesar 250 ml, que é a quantidade que a gente vai usar, certo? E vamos reservar para depois, na hora da massa. Então aquilo que eu falei para vocês, né? Cozinha, faz tudo certinho e depois pesa novamente para ter a quantidade correta de fundo. Pessoal, com frango então cozido, a gente vai vir aqui e vai desfiar, né? Vamos utilizar então aqui, ó, um garfo, a gente segura com a ponta da faca e vem com o garfo aqui, ó, desfiando. Lembrando que é o seguinte, é desfiar, a gente quer fibras longas desse nosso frango, nós não queremos o quê? Nós não queremos cortar, né? Nós não queremos fazer isso aqui, ó, né? Picar o nosso frango, isso nós não queremos, tá? Por isso que a gente vem aqui com o garfo e vem desfiando aos poucos. Existem várias técnicas, na realidade, para desfiar frango, né? Por exemplo, você pode colocar na batedeira, pode colocar num bowl fechado, né? Chacoalhar e desfiar. As técnicas são variadas. O que eu preciso que vocês tenham é justamente isso, né? Um frango desfiado, com fibras bem longas, que é o que depois vai fazer diferença no nosso recheio, né? Da nossa coxinha. Então, a mesma coisa. Vem aqui, segura com a ponta, né, da faca e segue desfiando esse nosso frango aqui, ó, com o garfo, sem problema algum. Desfia todo o frango, aí primeiro a gente vai fazer a massa e depois o recheio. Pessoal, então vamos iniciar aqui a fazer a nossa massa, né? Nós pesamos lá a nossa quantidade de fundo necessário, colocamos aqui na panela esquentar, vamos vir com a nossa manteiga, certo? Adicionar a nossa manteiga aqui. E quando? Aqui eu estou usando inclusive um pouquinho da manteiga composta que sobrou das outras aulas, por isso tem essa manteiga aqui um pouco diferente, né? A gente deixa em fogo aqui baixo, brando, né? Quando essa nossa manteiga derreter, a gente vai entrar com uma pitadinha de sal, né, para a nossa massa e com a farinha. Pessoal, a manteiga derreteu então, certo? A gente vai começar a entrar aqui com a nossa farinha. Uma coisa importante, a gente vai entrar com um pouquinho nesse início, vai misturar, mas depois a gente já entra com basicamente toda a quantidade de farinha necessária, tá? Não vamos colocar aqui aos poucos, porque depois que realmente a massa ela se forma, se a gente ficar adicionando farinha toda hora, a intenção de realmente ela empelotar é bem grande, tá? Então a gente vem aqui, fogo médio-baixo, e a gente vai adicionar a nossa farinha, mexendo sempre, ó, mexendo sempre, a gente vem aqui incorporar. Quando chega no final,
você já adiciona toda a farinha realmente, certo? E segue mexendo, sempre com o fouet. Né? Depois de você ver que ela está realmente formando uma massa, desgrudando o fundo da panela, você pode vir até com uma colher. A gente vem aqui, solta essa massa, ó. Solta a nossa massa. Tá? E trabalhamos aqui agora com uma colher. E a gente vai seguir mexendo aqui até essa massa ficar bem uniforme. Tá? Vamos cozinhar ela mais ou menos aqui uns 3 minutinhos. Pessoal, eu esqueci de mencionar para vocês, né, que eu já tinha colocado o sal na água também, antes de iniciar o vídeo anterior. E aqui a gente tem nossa massa pronta, né? Ela já totalmente desgrudada do fundo da panela. Aqui vocês podem ver que sobrou um pouquinho de farinha aqui no canto. Não tentem juntar essa farinha com essa massa aqui já pronta, tá? Que daí vai ficar realmente os pontos brancos de farinha, que não é o que a gente quer. Essa massa nossa então bem homogênea aqui, a gente vai fazer o quê? Vamos soltar a bancada, vamos envolver ela com filme, deixar ela esfriar um pouquinho, tá? Uns 5 ou 10 minutos no máximo, certo? E depois nós temos que sovar ela quente, certo? É muito importante que essa massa esfrie enquanto nós sovamos. Então você vai sofrer talvez um pouquinho no início pela sensibilidade das tuas mãos, por sovar essa massa quente, tá? Mas é muito importante que a gente faça realmente isso. A massa sai da panela, a gente coloca ela aqui então num filme, certo? Quente, a gente embala ela aqui, a gente vai deixar ela descansar então em 5 minutinhos, para que daí a gente possa sovar. 5 minutos, então ela descansou, a gente vem aqui, abre a nossa massa, coloca em cima da bancada, ela ainda vai estar quente, certo? Vocês vão ver que é uma massa com bastante gordura, né? A gente coloca em cima da bancada aqui e aí a gente começa a trabalhar essa massa, como eu falei. A gente tem que trabalhar ela quente. Se você está com muita sensibilidade na mão, trabalha ela 1, 2 vezes, dá um descanso na tua mão, faz isso aqui, depois vem de novo, certo? O importante é que essa massa esfrie, né, na tua mão, certo? Ó, você vai notar que enquanto você faz essa sova, você vai notar que essa massa começa a ficar mais leve, mais homogênea, mais uniforme do formato que ela saiu ali da panela, tá? Então continua aqui, ó. Ficou muito quente? Dá uma pausa, 1, 2 segundos e volta. Em hipótese alguma, molhe a tua mão, tá, com água para vir aqui sovar. Não. Então, mas você pode estar trabalhando em cima de um mármore, vai lá, coloca a mão em cima da bancada um pouquinho, descansa ela, esfriou, volta aqui de novo, certo? E tenta ir permanecendo o máximo de tempo possível que você conseguir aqui, certo? Quer colocar uma luva para aumentar um pouquinho, né? Diminuir um pouquinho a tua sensibilidade? Pode colocar também, sem problema algum, tá? Mas o importante é que você já vá realmente adquirindo uma certa resistência a calor, a coisas quentes, que isso é fundamental para quem trabalha em cozinha, tá? Pessoal, então terminando de sovar, depois essa massa, né, ela ficou de morna para fria aqui depois da sova, né? Mais ou menos aí, vai depender muito também do material da tua bancada, mas mais ou menos de 5 a 10 minutos sovando é o tempo suficiente para que ela esfrie. Aí de novo, né, você vem aqui, guarda ela num plástico, né, ou num papel filme, embrulha ela bem direitinho para que ela não seque, tá? E deixa ela em temperatura ambiente descansando aqui por pelo menos mais 15 minutos para que a gente possa trabalhar com ela, certo? Agora a gente higieniza a bancada e vamos fazer, né, a preparação do nosso recheio. Pessoal, fazer o recheio aqui então nossa coxinha, aqui é um ponto importante, tá? O recheio aqui não é o mais importante para nós dentro dessa receita, né? A importância é realmente o ponto da massa e a qualidade dela. Então aqui o recheio vem quase como um acompanhamento bem simples, né? Até porque depois vocês podem ser muito criativos no recheio que vocês quiserem colocar, né? Quiser fazer recheio de frango, quiser fazer de carne seca, quiser fazer do recheio, né, que vocês quiserem. Aqui a gente vai fazer o recheio mais comum, que é o recheio de frango. Inclusive, né, se vocês quiserem fazer, por exemplo, uma coxinha recheada com coxas de frango ou com sobrecoxa de frango, você pode assar essa sobrecoxa em forno realmente, né? Ela vai soltar gordura e essa gordura você pode utilizar em peso, né, igual ao peso da manteiga. Então, em vez de fazer com manteiga, separa a gordura do frango e você faz. Vai dar um outro sabor completamente diferente para a tua massa. Como eu falei lá no início, existem várias maneiras, né, de chegar a um resultado positivo numa massa de coxinha.
e da mesma forma o recheio. Então aqui vocês são livres para fazer da maneira com que vocês quiserem também, até porque é bem simples fazer. Aqui o meu recheio realmente é bem básico, né? Basicamente, panela quente, azeite de oliva, meu alho, na minha mise en place lá que já estava picado, né? Venho aqui, coloco ele. Cuidado para não queimar o alho, cuidado para a panela não ficar quente demais, né? Uma breve refogada nesse alho, só para que ele dê uma leve realmente dourada. Ele começou a dourar um pouquinho, né? Questão de 15 segundos aqui. Eu já vou entrar com o meu frango desfiado. Misturo bem. Aqui o importante é que dependendo do recheio que vocês estão fazendo, né, a hora de entrar com o sal pode ser agora, ou se o teu frango já está salgado, se salgou depois, pode colocar depois, também não tem problema. Eu vou colocar uma breve pitada aqui de sal. Aqui, como meu frango já está cozido, eu desligo minha panela. Vejam como realmente é um recheio bem rápido. Entro com o meu tempero verde. E o catupiry que vocês receberam é opcional vocês colocarem aqui, pode colocar com a panela desligada, não tem problema, tá? Vocês colocarem aqui ou realmente colocarem na hora que vocês forem rechear. Eu prefiro misturar até para que esse nosso recheio fique mais úmido, fique mais cremoso do que colocar à parte, tá? Então a gente vai voltar lá na bancada com misturando esse catupiry aqui no recheio. Pessoal, eu esqueci de um detalhe, então para tudo que eu falei lá, antes de a gente colocar o catupiry aqui, nós temos que deglaciar essa panela, né? Então a gente vem com um pouquinho de fundo, que a gente deixou separado lá, né? Coloca aqui na nossa panela, para trazer um pouco de umidade e realmente soltar aquela caramelização que o nosso frango fez aqui na panela. Então acrescento um pouquinho de fundo, misturo um pouco, faço aquele fundo que caramelizou lá soltar, aí sim nós vamos para a bancada para colocar o nosso catupiry. Nosso recheio então ainda quente, aí a gente vem aqui com o catupiry, pode ser fora do fogo, não tem problema algum, tá? A gente mistura aqui com o catupiry, com o nosso frango. Quiser reservar um pouquinho para você colocar, né, dentro da coxinha só uma camada de catupiry, também não tem problema. Ah, professor, posso colocar um tomate? Posso fazer um pinçage para dar uma cor nesse frango? Posso colocar um coloral? Né? Aí, como eu falei para vocês são livres também para ser inventivos e colocar o que vocês quiserem. Esse meu recheio é um recheio super simples, bem básico, né? Com poucos sabores também, para que a gente sinta muito mais o sabor da massa, né? E realmente do frango ali, do que de outros itens que a gente vai colocar aqui. Tá? Então, sendo aqui um pouquinho, né, aquela coisa que às vezes ser menos é mais, certo? É um recheio bem básico mesmo, para que a gente consiga rechear essa nossa coxinha e sentir os sabores realmente dela, não ter uma misturança tão grande aí de ingredientes. Aqui então a gente deixa esfriar, para aí a gente rechear. 5 minutos a 10 minutos esfriando, depois a gente vai lá e recheia. Pessoal, aqui com a nossa massa então de coxinha, certo? Aqui, né, depois que ela esfriou, depois que ela descansou, nós vamos dividir então em porções de mais ou menos 70 gramas. Se você pesar ela, você vai ver que ela tem mais ou menos uns 700 gramas, 730, vai ser em torno disso, tá? Então nós vamos fazer aqui em torno de 10 coxinhas, né, de um tamanho de grande para médio, né, médio para grande. Então, ó, pesei aqui 90 gramas, simplesmente eu venho e tiro um pedaço, né? Ó, 70 gramas, já deixo ela enroladinha aqui, enrolei ela, deixo do ladinho, vou fazendo todo esse processo, certo? Até eu ter, no mínimo, aí umas 10 coxinhas. Quer fazer algumas menores? De repente fazer um empratamento, fazer uma apresentação? Pode fazer coxinha de 35 gramas, mais ou menos, que ainda assim é maior, né, do que aquelas coxinhas de festa, essas coxinhas de centro de salgadinhos, né? 35, 40 gramas, tá? Quiserem fazer vários tipos de peso, também para vocês testarem, olharem tamanho de coxinha, não tem problema algum. Pessoal, feito aqui então, nós porcionamos todas iguais, né? E o que a gente vai fazer aqui agora? Nossa massa de coxinha, a gente vem dar uma apertadinha, certo? Vai abrir ela em forma de um disco, aqui ó, já fazendo uma cama para ela receber, ó, vem abrindo ela aqui, já fazendo uma cama para que ela receba a massa aqui, ó. Abre ela, abre cada bolinha que você fez, faz aqui uma cama para receber teu recheio, vem aqui, pega um pouco do recheio,
mais ou menos uma colher, coloca aqui dentro da tua coxinha. Colocou, você vem aqui dar uma leve apertada com a colher, ó, com a ponta da colher, e vem rodando essa massa, ó, puxando, certo? Ela para cima aqui, ó, e acertando esse teu recheio bem no centro, tá? A partir disso aqui você pode colocar ela até na bancada, aqui, ó, você vai ver, ó, a base da nossa coxinha já está fixada, né? E agora a gente vai fazer o que? A gente vai juntar as pontas dela aqui, ó, como se fosse, ó, a gente vem juntar as pontas dessa nossa coxinha aqui, ó, fazendo realmente, tá, uma pontinha já aqui, certo? Nesse processo aqui a gente vai virar, ó, essa base da nossa coxinha vai virar e vai juntar essa pontinha que a gente fez aqui, ó, lá na base da nossa mão aqui, certo? E a gente vai fazer isso aqui, ó, a gente vai girar, fazendo uma leve pressão para que, ó, a ponta dela comece a afinar, tá vendo? Quanto mais pressão você faz, mais fina vai ficar essa tua ponta, tá? Não precisa ficar extremamente perfeita, porque depois a gente ainda vai empanar. Para que essa tua coxinha fique em pé, depois você pode tanto vir aqui, dar uma batidinha nela, ó, soltar ela com o peso dela aqui, para que realmente ela fique né, depois em pé, né, como realmente pode voltar aqui e acertar ela com o dedo aqui, ó. Pode só fazer isso aqui, que você já vai conseguir trabalhar. Então, você vem aqui, ó, coloca a pressão lá embaixo, para que ela afine. Quanto mais pressão, mais fina aqui, ó. Já estou colocando muita pressão, já está ficando fina demais. Vem e acerta a pontinha dela sem problema algum, tá? Vamos fazer mais uma, então, para que a gente consiga entender direitinho como que é para fazer essa montagem. Pessoal, aqui então, ó, a gente, né, estica ela e faz um copinho para preparar para o recheio aqui. A gente vem aqui, pega um pouco do nosso recheio, já coloca lá, aperta com a pontinha da colher já rodando e fechando esse nosso recheio. Se cair um pouquinho para fora não tem problema, só coloca para a massa de novo. Depois você pode vir para a bancada então e juntar aqui, ó, unir as pontas dessa nossa coxinha, certo? Vem aqui, ó, unindo as pontas aqui dessa nossa coxinha. Fez isso, uniu, fechou as pontinhas dela aqui, aquilo que eu falei para vocês, ó, aperta, pode vir aqui sem problema nenhum, apertar, vem para baixo, leva a tua mão, né, a mão aberta, ó. Esse é o posicionamento da mão, tá? Esse é o posicionamento da mão, a tua coxinha vai lá embaixo e você vai rodar, né, fazendo a pressão é na parte de baixo da tua mão, tá? Que é o que faz, ó, a pontinha da coxinha ficar para cima, certo? Ó, a pressão não é em cima, a pressão é lá embaixo, então você gira com a parte de baixo, certo? Acertou? Vem aqui, deixa ela em pezinha, acerta alguma coisinha que você tem para acertar com os dedos aqui sem problema algum, e agora a gente vai para o empanamento. Pessoal, mise en place então o nosso empanamento, né? Farinha de trigo, ovos e farinha de rosca. Os ovos aqui então nós vamos bater, né? Deixar eles homogêneo aqui com garfo, com fouet, com o equipamento que vocês tiverem aí, sem problema, né? Bate eles aqui, deixa bem homogêneo, certo? Ó, tá bom. Esse é o ponto aqui que a gente quer. E como que a gente vai proceder agora, né? A farinha aqui ela vai servir como um isolante, né? Ela é o que vai não deixar a gordura, o óleo da fritura, né, entrar nessa nossa massa, entrar lá no nosso recheio, como também o contrário, né, não deixar que esse nosso recheio de certa forma saia para fora. Ela serve aqui como um isolante. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é o que? Vir com a nossa coxinha e passar aqui na farinha, certo? Uma técnica já de empanamento para vocês, né? A mão que toca na farinha, a mão que toca nas farinhas não toca no ovo, certo? Então sempre uma outra mão é o que vai fazer aqui essa coxinha, né, se impregnar todo o ovo aqui, certo? Agora eu volto aqui, solto a minha coxinha na farinha de rosca e a minha outra mão que estava mexendo na farinha de trigo, ela vem e mexe aqui na farinha de rosca. Aí eu jogo bastante farinha de rosca, posso pressionar um pouquinho essa minha coxinha, caso eu queira que essa farinha de rosca realmente grude bem, né? Pode usar outro tipo de farinha, pode usar panko, pode usar farinha de mandioca, pode usar vários tipos de farinha. Aqui nós estamos usando farinha de rosca, certo? Fez isso, está pronta, reserva no cantinho e faz o procedimento de novo. Farinha, a mão que toca no ovo não toca nas farinhas, então vai para o ovo e vai para a rosca novamente. Vamos fazer todo esse procedimento e aí vamos para o fogão para fritar.
Pessoal, empanado nossas coxinhas, então vamos para a fritura, né? Fogo aqui médio, baixo, certo? Temperatura do óleo 160 graus, começando a subir para 180, tá? Porque quando você colocar a coxinha lá, ele vai dar um esfriado. Então aqui a gente vem, aconselho vocês a fritar por enquanto uma de cada vez, né? Pega a coxinha, coloca aqui em cima da tua escumadeira e mergulha lá no óleo. Mergulha toda ela lá no óleo, certo? E de vez em quando vem aqui virando ela, principalmente porque ela pode também grudar um pouquinho lá no fundo. Então você vem aqui virar ela aos poucos, né? Quando toda essa nossa coxinha estiver bem dourada, a gente retira daqui. Coisa importante, né? É que a nossa massa ela já é cozida, né? O nosso recheio ele já é cozido, certo? Então basicamente é dourar realmente essa nossa coxinha e a gente já retira, né? Não tem aquele medo de ficar com o meio cru, por exemplo, ou alguma parte da nossa coxinha cru, né? Todo esse nosso recheio ele já é praticamente pré-pronto, né? Então é isso, vou fritar aqui e depois volto com a coxinha frita para vocês. Só aquecer, porque senão ela vai... Pessoal, então depois da gente tirar todas as nossas coxinhas, fritar todas, né? A gente vai colocando elas ali no nosso papel absorvente. Depois é só juntar com a nossa pamonha, juntar com a nossa pamonha frita, né? E comer, certo? Agora vamos então fazer a finalização desse nosso último módulo. Pessoal, então encerrando o nosso último módulo aqui de gastronomia brasileira, né? Hoje a gente perpassou um pouquinho aí pela figura do milho, né? Por receitas, de certa forma, por técnicas que a gente pode dizer que são mais simples, mas com muito cuidado, né? Na realidade, existe muita técnica em cima dessa simplicidade, né? São receitas que em alguns locais vocês vão encontrar também aquelas receitas típicas de cozinhas de boteco que ficaram tão famosas a partir dos anos 2000 aqui no Brasil, né? Com vários concursos dentro dessa dinâmica. Então aqui a gente finalizou, né? Hoje iniciou na realidade, né? Com a nossa pamonha doce, né? Aqui ela já aberta para vocês, ó. Nossa pamonha doce bem cremosa, né? Vamos ver se essa aqui eu recheio ou não, né? Ó, essa aqui é sem recheio, né? Ó, olha só, ela bem firme, bem cremosa, né? Inclusive eu esqueci de falar para vocês, se vocês quiserem uma pamonha mais lisa, tá? Que ela seja realmente uma pamonha mais lisa, vocês antes de rechear, vocês têm que passar por uma peneira aquele creme de milho. Tá? Vocês têm que passar por uma peneira e vocês vão ter um creme bem liso. A tua pamonha também vai ser mais lisa e não vai ter pedaços de milho. Eu particularmente não gosto. Eu gosto dessa pamonha um pouco mais rústica, mais cremosa e com pedaços de milho, certo? Mas aí a gente encontra bastante para comprar fora essa pamonha um pouquinho mais lisa, realmente é por isso. É porque além de bater muito, passou por um processador, né? E passou por uma peneira. Outro detalhe, certo? Normalmente pamonhas que a gente encontra aí nos mercados para comprar, né, às vezes eles adicionam, né, mais amido de milho nessa massa, realmente para que ela fique mais firme e acaba adquirindo uma consistência um pouco mais firme, que não foi o nosso caso. Nós aqui utilizamos só realmente o amido do milho, aquele que estava presente aqui, não adicionamos mais amido depois, certo? Mas ela fica com essa consistência bem cremosa. Recomendo sempre que espere ali mais ou menos uns 10 a 15 minutos da água escorrer, ela esfriar, para aí você servir, tá? Aqui depois, nossa pamonha frita, né? Que fizemos também com base de milho, só que daí de forma diferente. Aconselho aqui vocês como acompanhamento um molho de pimenta, uma geleia de pimenta, né? Um agridoce combina muito bem com o milho, né? E façam ela recheada, vocês vão ter outro sabor também completamente diferente aqui. Inclusive essa outra pamonha que está aqui, tá? Vocês podem também fritar ela da forma que está aqui, como também vocês podem selar ela, leva numa chapa, numa frigideira, né? Vocês vão criar uma crosta nela aqui, que vai também já ter uma outra preparação, uma outra finalização para o empratamento, ou pode maçaricar também aqui, certo? Aqui vocês podem aí explorar várias técnicas de finalização, de empratamento e como realmente isso aqui for fazer parte de uma guarnição de um prato maior, né? E por último, então, nossas coxinhas aqui, todas fritas, certo? Gostaria muito que vocês testassem em tamanhos diferentes, né? Realmente quantidades de recheios diferentes, colocassem para que vocês comecem a entender, né, um pouco dessa lógica de quantidade, de tamanho, de peso, né, o quanto de uma massa. Eu vou abrir aqui a coxinha para vocês olharem no meio, né? Vamos abrir aqui rapidinho, ó.
recheio aqui, bem presente, nossa massa bem cozida, certo? E como eu falei para vocês, experimentem, né? Aí talvez uma das nossos módulos de aula que vocês vão poder fazer na casa de vocês e dar aí para os vizinhos, para os parentes, para os pais, para as mães, né? Para que eles provem e comecem aí a avaliar um pouquinho esses resultados que vocês estão tendo em casa. Certo, gente? Boa semana de práticas para vocês e bom apetite!